Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e o vídeo de hoje é para comentar sobre o ônus da prova no direito penal e qual a relevância disso para os nossos amigos CACs, né? Os CACs que têm porte, e desfazer alguns folclores tirados da bunda que eu vi com uma certa frequência aparecer, principalmente entre o pessoal da seita do CAC tem porte, né? Os nossos amigos avestruzes do tiro que resolvem ficar brabo com quem avisa como as coisas são e inclusive aponta o problema e entrega de graça a solução, né? Mas o cara, né, fica de bumbum dodói e resolve dizer que não, né? E tenta alterar a realidade das coisas na marra, no melhor estilo Adam Savage, né? Que dizia com bastante propriedade: eu rejeito a sua realidade e substituo pela minha. Então, vamos à vinheta e depois ao vídeo, né? Acredito que logo substituirei o abacaxi da vinheta por um avestruz, porque tá ficando cada dia mais apropriado aí. Bem, eu fiz uma postagem recentemente comentando a prisão de um CAC, né? E disse claramente que o CAC, além de tudo, não se ajuda, né? Primeiro que, em sendo verdadeira a informação constante do boletim de ocorrência, ele saiu sacudindo a arma para os outros no meio da rua, né? E isso explica a sua abordagem no posto de Polícia Rodoviária Federal. Não foi uma abordagem aleatória, né? Foi, alguém identificou, passou a informação: olha, fulano de tal, no carro tal, placas tal, estava ameaçando os outros no meio da rua com uma arma, né? Passou no posto de polícia rodoviária, a polícia rodoviária parou com base em denúncia, né? Seria parado em qualquer hipótese dentro dessa situação, certo? Uma vez abordado, os policiais questionaram se tinha arma, localizaram a arma, né? O CAC disse: não, mas eu sou CAC, né? E os policiais procederam a fazer análise da documentação para verificar essa primeira informação. CAC, ótimo, a CAC está com a documentação? Tô. Então, a prova necessária que o CAC precisava fazer era CR para provar que é CAC, né? CRAF da arma para provar que aquela arma estava dentro da de sua propriedade, né? E a guia de trânsito para provar que ele estava apto a transportar essa arma a pronto uso, certo? E daí eles buscaram os elementos de prova necessários para demonstrar o terceiro elemento, tá? Porque CAC não tem porte, tá? Entendam isso. Não adianta ficar brabo com o mensageiro, tá? Você tem que entender a mensagem, tá? Tá escrito no decreto 9846. O porte do CAC é condicionado a uma situação subjetiva adicional, que é ter a intenção de estar se deslocando para treinamentos e competições, certo? Isso é uma situação que se encontra no mundo das ideias. Porém, contudo, no entanto, cabe ao CAC a demonstração mínima de que essa situação do mundo das ideias se expressa por qualquer forma, por qualquer meio em direito admitido, inclusive através de provas ilegais, porque para a defesa até prova ilegal vale, certo? De que essa terceira situação, né, ou quarta situação, né, então temos CR, CRAF, GT, quarta situação, alguma forma de você demonstrar que você estava realmente indo para treinamentos e competições, certo? Eles buscaram essa prova dessa situação, não localizaram, e por conta disso o colega CAC foi preso por porte ilegal de arma, certo? E daí começou a pulular aí uma série de pessoas, né, de bumbum eufórico, dizendo: mas o princípio da inocência diz, todo mundo sabe, né? O folclore, né? A concepção do folclore é justamente isso. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Qual é o fundamento legal? Eu não sei, mas todo mundo sabe que quem acusa é que tem que provar. Pois bem, então, nesse vídeo nós vamos analisar a profundidade e extensão dessa afirmação, né, e demonstrar que essas informações, tá, que não estão na lei, sim, é verdade, não está na lei que você tem que ter um kit estou indo para o clube, não está na lei trajeto, não está na lei nada disso. Agora, uma coisa está na lei, certo? E o que está na lei é o ônus de quem alega comprovar aquilo que está alegando, certo? Aquele vídeo da zona cinzenta, zona branca, zona negra, zona cinzenta, ele esclarece isso, mas como aparentemente não foi suficiente, vamos à análise específica do Código de Processo Penal para analisar o que ele comanda e qual o entendimento da jurisprudência hoje sobre isso, né? O entendimento da doutrina e da jurisprudência. Então, o que nós temos? Nós temos, na prática, o Código de Processo Penal, que é a legislação que vai reger o curso de um processo, desde a abordagem policial até eventual condenação ou absolvição com trânsito em julgado, tá? Que diz o seguinte:
Aqui, artigo 156, a prova da alegação incumbirá quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada ação penal, produção antecipada de provas, determinar no curso da instrução, antes de proferir sentença, a realização de diligências, enfim. Tá escrito aí que quem acusa é quem alega? Tá escrito isso. Tá? Se tá escrito que o ônus da prova cabe a quem alega, né? O ônus de comprovar a alegação e não a acusação, tá? Existe uma diferença bem relevante aí. O ônus de comprovar a alegação é de quem a fizer, não é? O ônus de comprovar a acusação é do Ministério Público. Não é isso que está escrito aí. Da autoridade policial, não é isso que está escrito aí. E por que o Código de Processo Penal usa essa dicção alegação e não acusação? Porque, justamente, a depender do caso, certas alegações defensivas devem ser comprovadas pela defesa. Certo? Então, os queridos colegas avestruzes do tiro que estão dormindo tranquilos porque acreditam que cabe à autoridade policial provar que você não estava indo para o clube, tá? Eu sinto lhes informar, mas vocês estão rejeitando a realidade e substituindo-a por uma fantasia, certo? Não é isso que diz o Código de Processo Penal, não é isso que entende a jurisprudência e não é isso que entende a doutrina. Então, se toda a fundação da sua ação você está escolhendo agir de forma A ou B com base num princípio equivocado, tá? O resultado fático disso será, em um futuro próximo, você pegando o celular e digitando no WhatsApp: Manas, eu gostaria de relatar uma situação de abuso que eu sofri hoje, tá? E pior, quando vier o advogado tentando lhe ajudar, você, com base nessa premissa completamente equivocada, atrapalhará a atuação do advogado, garantindo assim a sua condenação no processo, né? Porque quem joga xadrez com regras de damas está condenado a perder, certo? Não tem como você jogar um jogo, entrar num jogo, posicionar as suas peças sem ler a porcaria das regras, entender a porcaria das regras. Então, gente, não adianta ficar puto, não adianta ficar bravo, tá? As regras são as regras, tá? Eu sou apenas o emissário das regras, certo? Quem não concorda com as regras e acha que elas não devem ser seguidas, certo? Aí eu pergunto, por que você está gastando tempo tirando CR? Não perca seu tempo. Compre uma arma raspada e sai portando aí, entendeu? Aí quando você for abordado, você joga no mato e sai correndo, né? Ou então coloca o rabo aonde a sua boca fica, né? Que eu vejo o pessoal, né? Armamentistas covardes, né? Que não tem coragem, né? Amigo, bota o rabo no lugar onde você tá a sua boca, entendeu? Porta a arma ilegal, raspada mesmo, entendeu? E quando o agente estatal vier te fiscalizar, confronte. Fala, não, eu tenho o meu direito natural a portar a arma, certo? E vai pra cima, certo? A gente vai sentir muito sua falta depois, certo? Vai chegar no inferno tão furado que nem o diabo não vai querer receber, tá? É isso que acontece. Então, amigão, se você não está disposto, não, veja bem, não é por aí, né? Então, se vai entrar no veja bem, não é por aí, certo? Então, não fica pagando de machão na internet, né? Não fica pagando de machão na internet, certo? Se você já tá fazendo o CR, já tá indo pelo caminho correto, velho, não custa fazer um esforcinho desse tamanho para chegar ao final do caminho correto, certo? É a mesma coisa que o cara pegar, compra uma casa, paga o financiamento da casa e não paga o condomínio. Vai perder a casa igualzinho, meu amigo, né? Pô, já fez o financiamento, já tá pagando a parte mais cara, paga a porra do condomínio também, né? Isso não quer dizer que eu concorde com as regras como estão, certo? É por isso que eu gasto meu tempo e batalho para que as regras sejam modificadas, certo? Porque se eu achasse que do jeito que tá já tá tudo resolvido, eu enfiava a arma na cintura e saia portando, né? Não ficava perdendo meu tempo aqui explicando aos coleguinhas o que o direito realmente diz, né? Para que entendam qual que é o real problema e depois a gente possa trabalhar para corrigir o problema, né? Então, para não ficar só com base na minha palavra, né, no folclore, né, vamos à doutrina, né? Então, olhando aqui a doutrina, tá? Temos aqui direito processual penal, tá? Denilson Feitosa, teoria, crítica e praxis, né? Para o pessoal aí que não é muito afeito à linguagem portuguesa, praxis é prática, certo? Então, é como a coisa funciona de verdade, não como a coisa deveria funcionar, certo? Então vamos lá, ônus da prova. Diz aqui o nosso amigo Denilson Feitosa. Segundo o esquema de Adalberto José QT de Camargo Aranha, o ônus da prova se distribui da seguinte forma. A acusação cabe provar a existência de fato penalmente ilícito, autoria, relação de causalidade, culpa estricto sensu, negligência, imprudência, imperícia, mas o dolo é presumido.
Então, o que cabe à autoridade que lhe abordou comprovar? Cabe comprovar que você está exercendo uma conduta que está de acordo com o fato típico. Qual é o fato típico? Porte ilegal de arma, previsto lá na Lei 10.826, certo? Que diz o seguinte: portar, deter, adquirir, todos os verbos, né? Sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório, munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, cabe à autoridade que verificou o ilícito comprovar que você está com a arma, então é a sua autoria, certo? A arma é sua ou estava sob a sua posse, certo? E comprovar que você estava em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E aí que entra aquela questão da zona branca e a zona cinzenta, certo? Se você está saindo do clube, da porta do clube, os próprios fatos descritos, eles comprovam que você não está incluso no tipo penal, certo? Então a autoridade não tem sequer um indício de demonstração de porte ilegal de arma, certo? Agora, às 3 horas da manhã, 2 prostitutas, um travesti e um anão, os fatos não demonstram, obviamente, a parte do regulamento que diz para treinamentos ou competições, tá? Como depõe ao contrário. A situação aonde você foi abordado, certo? Vai tornar muito difícil você demonstrar que realmente estava indo para o clube para treinamentos ou competições, certo? A grande questão é a zona cinzenta. A zona cinzenta, 6 horas da tarde, abordado na estrada, pode ser que você esteja indo para o clube? Pode ser. Pode ser que não esteja? Pode ser. E aí é que vem o equívoco das partes que entendem, né, que entendem que seria necessário à autoridade comprovar que você não estava indo para o clube, tá? Se a gente encerrasse a leitura da doutrina nessa parte, certo? Seria essa conclusão que a gente chegaria e estaríamos redondamente enganados, tá? Porque, continuando a leitura, a gente teria o seguinte: cabe à defesa a comprovação dos fatos extintivos da punibilidade, ou seja, prescrição, decadência, pagamento posterior, casamento da ofendida, etc. Tá? Nenhuma das situações se aplicam a nós. Fatos impeditivos, exclusão da vontade, exclusão da culpa, né? Aí nesse caso você poderia dizer, a arma não é minha, ou eu não sabia que estava aqui, alguma coisa nesse sentido. Isso não é você que tem que provar, tá? E a parte mais importante, que é o que nos diz respeito, fatos modificativos, exclusão da antijuridicidade, causas supras-legais, etc. O que traz a exclusão da antijuridicidade? Você demonstrar de forma bastante firme que você estava indo para o clube, certo? E aí que vem a sugestão, tá? É só uma sugestão. Você pode fazer do jeito que você quiser, tá? A imaginação é o limite. O que você tem que pensar é o seguinte: tem que ser o suficiente para convencer alguém de que seja verdade, né? Uma ligação pro ET Bilu não vai ser suficiente, certo? E aí vem a nossa sugestão: esteja de posse, além da arma, do abafador, do óculos, do alvo, da munição de treino. Por quê? Porque apesar de os outros elementos que comprovariam, por exemplo, você estar perto do clube, né? Ou você ter no celular uma mensagem agendando o horário, né? Você ter uma passagem comprada, né, de entrada no campeonato, especificamente, né, apesar de você não ter esses outros elementos, eles demonstram de forma bastante firme os fatos modificativos que demonstram a exclusão de antijuridicidade. Você está, em tese, portando a arma de forma ilegal? Está, mas você tem elementos que demonstram que você está enquadrado, né, dentro da exceção do decreto, certo? Que é uma exclusão de antijuridicidade, tá? E daí continua aqui o réu, nessa linha de moda geral, cabe ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de punir. E quais são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de punir do Estado que cabem ao réu provar? Se o fato é impeditivo ou modificativo, depende do conceito de crime que adotamos. Por exemplo, as excludentes de culpabilidade, coação moral irresistível, podem ser vistas como fatos impeditivos, pois o fato típico ilícito ocorreu, mas por falta de culpabilidade, o acusado não terá como consequência a imposição de pena. Se o réu, por exemplo, alegar que se encontrava sob coação moral irresistível, competirá a ele o ônus de prová-la. Generalizando, a acusação basicamente deve demonstrar a existência do fato típico nos seus aspectos objetivos, ou seja, estava com a arma, tá? E a gente não tem nenhum fato objetivo que demonstre que estava dentro das regras do decreto, tá? A conduta objetiva do agente, por exemplo, a de sacar um revólver e matar uma vítima, permite supor de maneira razoável que o agente atuou dolosamente, ou seja, com consciência de vontade. Se a acusação tivesse que provar que o agente não tem dolo nessa conduta objetiva, isso equivaleria a prova de fato negativo, pois ainda não há meios técnicos ou científicos de se demonstrar cabalmente o que alguém efetivamente pensa, tá? E aqui vem o ponto, certo? O que torna o porte do CAC legal
é a intenção de ir para treino e competições. Só que, como bem colocado aqui, ainda não há meios técnicos ou científicos de se demonstrar cabalmente que alguém efetivamente pensa. Então, cabe ao réu comprovar o que ele pensa, certo? Então, se assemelha o porte do CAC quando não há elementos objetivos a demonstrar que ele estava indo para treinamento ou competições, como, por exemplo, chegando no clube ou saindo do clube, que daí basta olhar em volta que você tem um elemento de demonstração de vontade, certo? Nessa situação, onde não há esse elemento, há apenas a documentação. Infelizmente, a melhor interpretação hoje, a interpretação que mais será feita é a de que cabe ao réu demonstrar que estava indo para o clube, certo? E aí, repito, nós temos novamente a sugestão. Porte o kit abacaxi, certo? Ah, mas o clube tem, não sei o que, meu amigo, não é para você usar essa porra, entendeu? É para você poder demonstrar pro policial. Certo? Não quer fazer? Se fode, meu amigo. Não quer fazer? Se fode. Você não quer fazer? Né? Porque eu não sou obrigado. Então não faça e se foda. Entendeu? É isso. Eu só peço encarecidamente, daí não fica chorando nos grupos. Entendeu? Deixa pra chorar nos grupos quando é uma situação como aconteceu ontem em Belo Horizonte, certo? Que o cara estava no clube, tinha foto dele no clube, tinha testemunha dele no clube, e daí os caras foram lá e levaram preso, tá? Esses daí, o cara tem todo o direito de dizer objetivamente que vai processar todo mundo por abuso de autoridade. E em sendo isso mesmo a situação, ele vai processar e muito provavelmente vai ganhar, né? Vai pegar desde do motorista do carro até o delegado, que ficou fazendo doce lá para liberar o cara, certo? Então, gente, não sendo suficiente explicar isso, tá? Vamos ao desenho, né? Porque acredito que hoje em dia, com a capacidade de entender as coisas que os nossos amiguinhos avestruzes do tiro têm, é necessário desenhar também, certo? Então achei aqui um desenho para vocês têm dificuldade de entender as coisas, tá? Vamos pôr aqui na tela o desenho, tá? Então tá aqui o desenho, tá? A súmula 74 do STJ diz o seguinte: para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil, certo? Ou seja, foi lá, fazendo cagada, preso, certo? Ah, mas eu sou menor. Ah, você é menor? Que legal, tá? Nós não vamos te conduzir para delegacia, então. Cadê o RG? Ah, não tenho. Cadê a certidão de nascimento? Não tenho. Não tem nada. Ah, mas eu tenho os meus amigos aqui que prova que eu só tenho 17 anos, 11 meses e 25 dias, certo? Felizmente vai ser conduzido para a delegacia, certo? Daí lá vai ter que ser feito a qualificação, vai ter que ser localizado, vai ter que ter um documento hábil demonstrando que essa alegação cabe ao réu apresentar, certo? Então, da mesma forma que uma pessoa é pega na rua cometendo um crime em tese, e apresenta a alegação de, mas eu sou de menor, ele tem que ter um documento hábil a comprovar que é de menor para receber o tratamento dispensado aos menores de idade, certo? Da mesma forma que ele tem que apresentar o documento, você, CAC, quando abordado numa situação onde a autoridade tem motivos para duvidar da sua intenção que está única e exclusivamente dentro da sua cabeça, certo? Você necessitará ter em suas mãos uma demonstração física que apresente à autoridade aquilo que está no campo das ideias da sua cabeça, né? Junto com o porte do CAC, certo? Aquela situação, a gente precisa trazer ao mundo real algo que materialize aquilo que está nos nossos corações e mentes, ou seja, a vontade de ir para treinamento e competições, certo? Então, não adianta dar bote. Não adianta ficar bravo. Não adianta dizer, mas se ele não explicasse isso, as pessoas pensariam diferente, a gente mostraria a documentação e seria liberado, tá? Não seria. E quando vocês veem, eventualmente, alguma autoridade registrando esse tipo de coisa num boletim de ocorrência, tá? Não significa que as autoridades não sabem a lei e estão fazendo errado. Significa que elas se informaram e sabem a lei. A questão é a seguinte, a autoridade precisa de uma demonstração objetiva de que você está indo para o clube para te liberar. É só isso. Se você for uma pessoa minimamente inteligente, você fornecerá à autoridade essas demonstrações. Se você for um imbecil, você vai bater o pezinho, eu não quero, e vai preso. Tá? Vai preso, tá? Daí depois eu vou recomendar, vou pôr até o link aqui, assistam o vídeo que mostra quanto custa bater o pezinho, certo? Então, continuando no desenho, a gente tem aqui, a regra do CPP é de que o ônus da prova incumbe a quem alega. Incumbência que a parte possui de demonstrar a verdade de um fato ou de uma alegação feita no processo penal, ônus da prova, aí a gente tem aqui o CAC avestruz, né, de bracinho cruzado, brabo, porque a lei diz que cabe a ele demonstrar que está
se encaminhando ao clube, né, de qualquer forma. Tá? E aí, dentro daquela ideia da zona cinzenta e da zona branca, certo? Quanto mais fantástica a sua situação, tá? Mais fantástica deve ser a sua demonstração de que está indo para o clube, certo? E mais, quanto mais fantástica a sua demonstração de que está indo para o clube, maior a probabilidade de o agente público estar cometendo abuso de autoridade, certo? Se você tem uma alegação fantástica e não tem nenhuma prova, certo? Data vênia, você acabará não podendo fazer a afirmação de que sofreu abuso de autoridade, que é uma das grandes armas à disposição hoje do CAC para evitar abuso de autoridade, né? Quando o agente público, por intenção pessoal, acredita que mesmo a lei lhe deixando exercer o direito, ele entende que não deveria exercer e tenta impor sua vontade sobre a lei, daí nesse caso ele cometendo ilícito e não você, certo? Então, mais uma vez, repito aqui, ajude a autoridade a lhe ajudar, ajude o advogado a lhe ajudar. Não quer? Bate o pezinho, bota a arma na cintura, certo? E sai portando por aí, certo? E daí, quando o guarda lhe parar, você fala para ele, eu estava indo para o clube, eu estou completamente legal, você está em abuso de autoridade e o senhor está preso. Daí você pega a algema, o guarda, e você conduz o guarda para a delegacia e depois me conta como é que foi, tá? Então, gente, eu acredito que é isso. Espero que tenha ficado claro, tenho certeza absoluta que não ficou. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e lembrem-se, o porte do CAC existe e ele vive única e exclusivamente nos nossos corações e mentes e, portanto, será necessário, em caso de abordagem, que ele seja materializado no mundo dos fatos de alguma maneira, tá? E se você fizer um esforço desse tamanho, você consegue materializar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. I reject your reality and substitute my own.